Olá pessoal, vamos agora resolver o próximo exemplo. É um disco, né? A gente tem um disco carregado aí, com carga Q. Vou colocar aqui os dados então, né? É um disco então carregado com a carga Q. Ou melhor, vamos colocar o seguinte: ele vai ter uma densidade de carga superficial sigma. Tudo bem? Então, este é a distribuição de carga nele. Densidade de carga superficial uniforme, né? Distribuída igualmente ao longo de todo o disco. Ele vai ter um raio R, certo? E aí a uma distância Z, a gente vai ter um ponto aqui, ó, P. E eu quero saber o campo elétrico que esse disco produz aí nesse ponto P. Tudo bem? Então, como é que a gente procede aqui, né? Então, essa figura ele pega o anel, o campo de um anel que é gerado aqui, a gente já sabe que ele vai ser um campo que vai ter só componente Z, certo? Porque as outras componentes elas vão se cancelar devido à simetria do problema. Então, o argumento usado para o anel também é válido aqui, tá? Então, vamos supor que eu tenho um pedacinho de carga aqui dq, né? Esse pedaço de carga vai produzir um campo com essa orientação, DE, correto? Esse campo DE vai ter componentes aqui, ó. Aqui é DE, isso aqui seria, só corrigir aqui, aqui é um DE mesmo. E esse aqui seria, aqui seria um DEZ, que seria um DE, vou botar DE paralelo, né? Que é paralelo à superfície, né? O DEZ seria perpendicular à superfície. A gente sabe já que a componente paralela aqui ela vai ser zero pela simetria. O mesmo argumento que foi usado para o caso do anel vai ser válido aqui para o caso de um disco. Então a única componente interessante para a gente analisar vai ser essa componente DEZ que está aí, certo? Então olha só, o primeiro passo vamos aqui aplicar, então colocar assim, ó, aplicando, né, a definição de campo elétrico gerado por uma carga infinitesimal, né? Temos que o campo DEZ, que é o que interessa, ele vai ser DE vezes, vou colocar isso aqui como um ângulo θ, vai ser igual a esse θ aqui, que são opostos pelos vértices. Então ali vai ser um cosseno, né? Cosseno θ. Então nesse sentido, DEZ vai ser aqui 1 sobre 4πε0 dq sobre r ao quadrado vezes 1 cosseno θ, tá? Aí vamos ajeitar essa expressão. 1 sobre 4πε0. Esse cosseno θ, se você for usar a definição, ele é o quê? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Esse aqui é o nosso R, certo? Esse R aqui, ó, vou pegar até uma outra cor aqui, é o verde, né? Esse é o nosso R. Esse R, ele vai ser o quê? Ele vai ser... Eu vou colocar uma outra letra, porque senão vai confundir com o R que tá aqui, ó. Então esse Rzinho que tá aqui, eu não vou chamar de Rzinho, não. Eu vou chamar ele de Rho, tá? E esse DR aqui, ó, também eu vou chamar ele de dρ, tá? Porque aí o R então fica sendo a distância para manter o padrão dos exemplos que a gente estava resolvendo, beleza? Então, quem que vai ser esse R? Esse R é a distância do ponto até essa quantidade infinitesimal de carga. Então, isso aqui seria o quê? Seria um Z quadrado, certo? Mais um ρ quadrado, elevado a meio, né? Que é a raiz quadrada disso aí, certo? Então, já sei que é um R. O meu cosseno θ, pela análise da figura, né? Você pode verificar que você tem um triângulo aqui, aqui e aqui, certo? Com esse triângulo aí, o que é triângulo? Cateto adjacente, quer dizer,
sobre a hipotenusa, que é o R. Então, de posse essas duas informações aqui, ó, R e cosseno, eu vou jogar isso aqui na expressão, eu vou ter o quê? Eu vou ter, então, meu cosseno como sendo Z, que divide Z quadrado mais Rho quadrado, elevado a meio, vezes 1 sobre R ao quadrado, que vai ser Z quadrado mais Rho quadrado, elevado a 1, vezes o dq. Aí, além disso, a gente sabe também que a gente está agora numa superfície, não mais numa linha. E a superfície tem uma distribuição uniforme, a densidade superficial de carga sigma, que vai ser o que? Um dq sobre um dA. Então, nesse sentido, meu dq ele vai ser um sigma dA. Quem que é esse dA? dA é a área infinitesimal ali, ó, de um arco de circunferência, né? Não sei se vocês têm familiaridade com essa análise, isso é do cálculo de várias variáveis. Esse dA, a gente pode escrever ele da seguinte forma para esse caso do disco, ó. Pera aí. Então, o meu dq ele seria então um sigma ρ de θ vezes um d ρ. Só para que tentar esclarecer para quem não está familiarizado. Imagine que eu tenho um disco e eu estou olhando uma quantidade infinitesimal desse disco aqui, ó. Vou pegar uma linha aqui. Então, vou pegar esta quantidade aqui, ó. Tá vendo esse intervalo aqui que eu estou grifando? Este ângulo aqui é um ângulo de θ. Ou melhor, vou até chamar de, não chamar de θ, porque θ já está no cosseno, né? Esse aqui vai ser um dφ. Tá? São ângulos diferentes, dφ. Esse aqui é um ângulo dφ. Quando eu faço o produto aqui, ó, ρ dφ, isso vai me dar um ds, né? Que vai ser essa quantidade aqui, ó, ds. E esse termo aqui, ó, é um pedaço infinitesimal do raio, que é o dρ. Então, quando eu faço o produto dρ com esse ds, isso vai me dar uma área dA, entendeu? Ó, minha área dA é um produto ds vezes dρ. Isso é uma área infinitesimal nesse disco, né, usando coordenadas cilíndricas. Então, abrindo esse ds para ρ dφ, então eu tenho que meu dA é um ρ dφ dρ. Ok? Não sei se isso aqui é uma novidade para vocês, mas já estou apresentando. Então, é essa substituição aqui que a gente vai fazer, tá? Tá, e voltando ao nosso integral, então a gente vai ter que o nosso dEZ vai ser 1 sobre 4πε0. Pera aí, só um momento. Tá voltando aqui, né? Vou ter... Aqui vai ficar um z, que divide o z quadrado mais ρ quadrado elevado a 3 meios, né? Porque eu vou somar aqui, ó, esse meio com esse 1, tá? O nosso dq, ele vai ficar sendo aqui um sigma ρ dφ dρ, ok? E aí, para a gente achar então o nosso campo elétrico é Z, produzido por esse disco, a gente vai ter que calcular a seguinte integral. Vai ser uma integral dupla porque eu estou na superfície, né? Então aqui vai ficar... Eu vou aproveitar para tirar esse sigma, que ele é constante também da integral. Já vou deixar ele aqui. Vai ficar aqui um Z dφ dρ, que divide um Z quadrado mais ρ quadrado elevado a 3 meios. Onde o meu φ vai variar de 0 a 2π, né, porque vai completar o disco, né, a volta que ele dá no disco. E o meu ρ vai variar de 0 até R, que é o raio do disco. Então aqui eu completo a integração ao longo desse disco para poder descobrir o campo elétrico gerado ali naquele ponto P que a gente já destacou lá em cima, tá? Φ, essa integral dá para separar em duas integrais simples, né, um produto de duas integrais simples. O φ, ele não tem uma variável aqui dentro do integrando, né? Então ele simplesmente vai sair como 2π ali. Então vai ficar aqui um sigma 2π que divide 4πε0, integral de 0 a r. Esse z também não vai ser integrado, vou tirar ele aqui, vou colocar aqui, ó. Então a gente vai ficar aqui um... Ah, desculpa, aqui em cima fica um ρ, tá? Porque lembra aqui, ó, tem um ρzinho multiplicando φ, aqui tem um ρ aqui também, tá? Então aqui vai ficar um ρ dρ, que divide um z quadrado mais ρ quadrado elevado a 3 meios. E aí essa integral que eu tenho que resolver. Daqui já percebe aqui, ó, π vai cortar com π, 4 vai simplificar com esse 2, né?
e vai dar 2. Então, o nosso campo elétrico ali, a Z, vai ser um sigma sobre 2ε0, que é um multiplicado por Z, integral de 0 a R maiúsculo, de um ρ de ρ, Z quadrado mais ρ quadrado elevado a 3/2. Para resolver essa integral, a gente vai precisar de uma substituição de variáveis. Então, eu vou propor aqui, ó, realizando a seguinte substituição de variáveis. Segue aqui. Então, qual que é a substituição de variáveis? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui U é igual a Z quadrado mais ρ quadrado. Então, nesse sentido, o nosso du vai ser igual a 2ρ de ρ. E aí, isso vai implicar, então, que a nossa integral aqui, ó, campo elétrico de Z, sigma Z sobre 2ε0, vai ser integral, então, de esse ρ de ρ, vai aparecer aqui um du, que divide 2, tá? Vou botar esse 2 aqui, ó, 1 sobre 2 du, e aqui vai ficar um u elevado a 3/2, beleza? Então, é uma integral bem mais simples de resolver, onde esse u ele vai variar, quando o ρ for 0, esse u vai valer z quadrado, né? E até um z quadrado mais r quadrado. Então, resolvendo essa integral, a gente vai ter um sigma z sobre um 2ε0. Aqui vai aparecer um 4, né? Porque eu vou multiplicar esse 2 com esse 2. Então, 4ε0 aqui. Aí, esse u aqui é elevado a... É a mesma coisa que 1 sobre o u. 1 sobre u elevado a 3/2 é a mesma coisa que u elevado a menos 3/2. Quando você faz a integral disso, isso vai me dar como resultado u a menos 3/2 mais 1, que divide menos 3/2 mais 1. Tá? Esse é o resultado da integral. Vamos fazer essa conta aí. Então, meu campo é Z. Vai ser um sigma Z, 4ε0. Que vamos multiplicar aqui, né? Menos 3/2 mais 1, isso vai dar o elevado a menos meio, tá? Como aqui embaixo vai ficar também aqui o menos meio, vai ser dividido por menos meio. Você vai passar para cima como negativo, vai ficar aqui, ó, menos 2 o elevado a meio, tá? Aí lembra que esse u agora vai de z ao quadrado até z ao quadrado mais r ao quadrado. Então, o nosso campo elétrico é Z. Vai ser um sigma Z. Esse 4 agora vai ficar aqui um menos 2ε0, né? Por causa desse termo aqui, ó, com esse. Eu vou simplificar e já tirar o negativo de lá. Então, ficaria aqui 1 sobre raiz quadrada de z ao quadrado mais r ao quadrado. Menos 1 sobre raiz quadrada de z ao quadrado. Isso aqui, ó, se eu coloco esse negativo para dentro da integração, isso vai me dar como resposta um sigma sobre 2ε0 z sobre módulo de z, porque isso aqui, ó, z quadrado, raiz quadrada de z quadrado é módulo de z, tá? Você vai perceber que isso é relevante. Menos um z que divide mais r quadrado, tá? Beleza, então esse aqui é o nosso campo gerado por um disco, ok? E aí, por que é interessante você escrever esse z aqui em módulo, né? Porque, perceba, o seu disco está carregado positivamente, então imagina aqui que eu estou olhando para uma interface do disco aqui, ó. Isso aqui, ó, é o disco,
carregado positivamente, tá? Tô olhando aqui, não de frente para ele, mas olhando ele num corte transversal. Então ele vai produzir um campo, você sabe que ele produz um campo apontando para a direita. Então esse aqui é o lado Z positivo, certo? E ele vai ter um campo apontando para a esquerda do lado Z negativo. Então esse módulo ele vai garantir isso, porque se eu não colocasse o módulo, se eu botar só Z, esse Z aqui, ó, que divide esse Z, ia dar 1, e você não ia ver esse comportamento, né? Como eu não fiz isso, então o que acontece? Embaixo o módulo de Z vai ser sempre positivo, mas em cima não. Quando o Z for positivo, isso vai me dar um campo apontando para a direita, e quando o Z for negativo, isso vai me dar um campo apontando para a esquerda. Entendeu? Então você não cancelar esse termo aqui, ele vai te levar a interpretar corretamente, né, a orientação do campo. Ele aponta para a direita quando o Z for positivo e ele aponta para a esquerda quando o Z é negativo. Ok? Então é importante você fazer essa análise com cuidado para você verificar que o campo está condizente com aquilo que você já esperava, né? Que é cargas positivas vão gerar linha de campo, cargas negativas vão ser sorvedouros de linha de campo, né? Vão sugar, entre aspas, sugar essas linhas de campo, tá? Beleza, além disso, vamos lá fazer então a nossa análise, certo? Análise, vamos estudar os limites, beleza? Um limite interessante aqui da gente estudar, primeiro, né, trazer muito longe, né? Vamos ver se essa partícula ela é vista como uma carga pontual, né? Se o Z é muito grande. Então, vamos fazer aqui, né? Analisando o limite assintótico quando Z tende ao infinito, tá? Verificamos que então, se eu jogo esse Z tendendo ao infinito, ó, esse primeiro termo aqui vai cancelar, né? Z sobre Z vai dar 1, certo? Esse termo aqui, se você isola esse Z quadrado, você vai cortar o Z, vai ficar 1 sobre R quadrado, você não vai conseguir chegar na expressão correta, né? Porque isso aqui vai dar, se você aplica o limite disso aqui, né? Esse termo aqui, ele vai te dar 1, aí esse 1 daqui vai cancelar com esse 1 que vai dar 0, e aí leva naquelas circunstâncias que a gente viu no último vídeo, né? Então, que não tá errado, né? Se no limite em quiser é muito grande, uma carga pontual também tende a 0, mas o que você quer verificar é se nesse limite, dessa distância Z muito grande, se a solução ela converge para a solução de uma carga pontual, ou seja, esse disco vai ser visto como se fosse uma carga pontual, né? É uma distância muito grande. Então, nesse sentido, você tirar o limite não vai te dar essa resposta, né? O que não significa que esteja errado também, ok? Mas aí como é que a gente consegue, então, chegar nesse resultado? A ideia é a gente usar expansão, fazer uma expansão em série desse termo aqui, tá? Então, analisando o limite assintótico do detente, verificamos que o campo elétrico Z tende a 0, certo? Tende a 0. Como posso colocar aqui? Para verificarmos a convergência da solução com o de uma partícula pontual, devemos realizar
uma expansão em série. Assim. Então, olha só. Essa é a função, ó, f de x é x sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais a ao quadrado. Essa é a função, tá? Que a gente vai expandir. Se você realiza essa expansão, esse f de x aqui, ó, ele é aproximadamente, e aí foi isso aqui que me confundiu no último vídeo que eu tinha colocado, que eu tinha feito essa conta aqui, ó, tá vendo? Para esse caso, né? E aí é o seguinte, eu faço a expansão, porque como eu vou pegar esse x muito grande, normalmente essas expansões são em torno de um ponto tendendo a zero, né? Então, para fazer, eu vou expandir agora querendo um resultado para uma solução que está a uma distância muito grande, infinita. Então, o que eu faço? Qual que é a tática, né? Você isola esse x quadrado da raiz, ele vai ficar então a quadrado sobre x ao quadrado, raiz quadrada de x quadrado da x, que vai cancelar com esse x aqui em cima, tá? E aí você vai chegar nessa função. E aí você expande essa função, porque como o x ele vai tender a um número muito grande, esse termo aqui, ó, a ao quadrado sobre x ao quadrado, vai tender a zero. Então, eu vou sair dessa função f de x para essa função aqui, ó, g de u, tá? Onde esse u é muito pequeno. Aí aqui eu já fiz aqui já me antecipei, né? Então, quando u é zero, né? G de zero vai ser 1. Você deriva isso, vai chegar nessa expressão aqui, ó. A derivada disso no ponto u igual a zero, que é quando x está a uma distância muito grande, é zero. E a derivada segunda vai ser menos 1. Então, meu g de u dá isso aqui. E que leva o meu f de x a isso aqui, tá? Então, essa é a expansão que a gente vai pegar. Tá? Esse termo aqui, né, seria 1 menos a ao quadrado sobre 2x ao quadrado, tudo bem? Então, já tô deixando aqui, mas você pode conferir também depois, beleza? Esse é o resultado, né? E de novo, eu escrevi nesse formato aqui, que normalmente expansões você faz em termos de distâncias muito pequenas. Só que agora o que eu quero? Eu quero expandir para pegar o efeito disso no infinito, né? Para distâncias muito. Como é que a gente faz? Então eu jogo esse x aqui embaixo, de modo que esse termo, né, u aqui, ó, ele tende a zero quando o x vai ao infinito. Então eu vou expandir em termos do u, certo? E aí, expandindo em termos do u, eu vou achar o efeito disso para distâncias muito grandes. Tá? Se você ficou confuso, depois você entra em contato que eu explico, tento explicar melhor, né? Então é esse resultado aqui que eu vou pegar, ó. Então, essa expansão f de x vai ser 1 menos a ao quadrado sobre 2x ao quadrado. Até conferir lá. Isso aí. Ok? Onde quem é meu x? Meu x é meu z e meu a é meu r. Né? Até voltar aqui, ó. Aqui, ó. Esse resultado aqui. Tá? X é z e meu a é r. Então, quando eu volto aqui para a solução da integral, quando eu volto para a solução da integral, que é sigma sobre 2ε0, z sobre módulo de z, menos z ao quadrado sobre raiz quadrada de z ao quadrado mais r ao quadrado. Isso aqui, a uma distância muito grande, vai ser aproximadamente um sigma sobre 2ε0. Pega o caso aqui de z positivo, né? Então esse termo aqui primeiro vai dar 1 menos r ao quadrado sobre 2z ao quadrado, tá? Isso aqui para quando o z está a uma distância muito grande, né? Tende a infinito, e o z vai ser positivo também, tá? E aí que a gente verifica aqui, então? Esse termo aqui, 1 cancela com esse termo, esse menos com esse menos aqui vai ficar positivo. Então, meu campo elétrico Z vai tender aproximadamente a um sigma sobre 2ε0, que multiplica com r ao quadrado sobre 2e ao quadrado. Isso aqui vai dar, então... Lembra que o sigma é o quê? É a carga total dividido pela área. A área de um disco é o quê?
é πr ao quadrado. Então, isso aqui é o meu sigma, tá? Aí eu vou multiplicar isso por 1 sobre 2ε0, que multiplica o r ao quadrado sobre 2e ao quadrado. Aí observe que esse 2 com esse 2 vai dar 4. Esse r ao quadrado com esse r ao quadrado corta. E ao final, você chega então que o campo elétrico, a uma distância muito grande, converge para 4πε0, 1 sobre z quadrado, que é o campo de uma carga pontual, beleza? Então, nesse caso, tirando o limite, assim como no anterior, né? Tirando o limite com determinado infinito, você não chega na expressão, você precisa fazer uma expansão em série, tá? E aí você confirma, mais uma vez, que a grandes distâncias, qualquer distribuição de carga, ela é vista como o campo de uma partícula pontual, tudo bem? Eu sempre estou fazendo isso aqui porque isso é um recurso que você usa para saber se a sua solução está correta, né? Se a sua solução de campo elétrico fosse elétrica, ela estiver correta, ela no limite de grandes distâncias, né? No limite assintótico de uma distância muito grande, ela tem que ser vista como se fosse uma partícula pontual, tá? Uma outra análise que é interessante ser feita aqui também é o seguinte, né? Considere que o raio do disco R tenda ao infinito. Ou seja, ele se tornará um plano infinito. Então, se você faz isso virar um plano infinito, ó, essa é a nossa solução, tá? Vamos escrever ela aqui de novo, ó. Campo elétrico, a solução geral do disco é sigma sobre 2ε0, z sobre módulo de z, menos z sobre raiz quadrada de z ao quadrado mais r ao quadrado. Se você faz o limite disso de r tendendo ao infinito, né, o que a gente vai obter agora? Porque agora o z ele deixa de ser a variável, né, passa a ser constante, o r é que vai ser variável, tá? Para a gente responder isso aqui, ó, a gente dá para tirar pelo limite, deixa eu ver se a gente tira esse r ao quadrado daí, joga ali fora, acho que pode ser, porque você pode verificar o seguinte, ó, se você tira o limite disso, né, coloca aqui, ó, limite de z sobre a raiz quadrada de z quadrado mais r ao quadrado, quando o r tende a mais infinito, o limite disso aqui vai ser zero, né? Você pode até fazer a expansão também disso aqui, né, expandindo em termos agora do r, não do z, a gente fez a expansão do z, tá? Vai ficar um pouco diferente, porque isso aqui passa a ser uma constante, tá? Mas se fizer a expansão, você também vai chegar nessa mesma conclusão, beleza? Que vai dar zero. Então, nesse sentido, né, considero que o raio do disco R é mais infinito, ou seja, ele está num plano infinito. Então, vou colocar assim, né? Portanto, no limite de R tendendo ao infinito, o campo se resume à expressão abaixo. Qual vai ser esse campo? Esse campo vai ser sigma sobre 2ε0. Dá para fazer dois campos aqui, né? Deixa eu ajeitar aqui para ficar 100% correto, né? Fazer uma análise 100% precisa. Esse campo vai ser, ó, sigma sobre 2ε0 se z for maior que zero, e menos sigma sobre 2ε0 se z for menor que zero, tá? É a mesma análise que a gente fez lá em cima. Olha só, se eu tenho aqui um plano infinito, aqui carga positiva, eu vou ter que ter um campo elétrico apontando para cá e um campo elétrico apontando para cá, ó. Tá? Esse é meu campo.
Tudo bem? E aí, o que é interessante nessa solução que a gente acabou de encontrar aqui? A gente vai conseguir chegar nessa solução de uma forma muito mais simples, muito mais trivial, usando lei de Gauss. Lei de Gauss ele é um recurso que a gente usa para explorar problemas que têm simetria. Problemas como esfera, cilindro, plano, linha, são problemas que têm simetria, e aí a resolução do campo elétrico, né, gerado por essas geometrias, ela se dá de uma maneira muito mais simples do que a gente está fazendo. Então, eu estou fazendo essa análise porque a gente vai comparar. A gente vai chegar nessa mesma solução que está aqui, né, para esse campo gerado por um plano infinito. E a gente, no exemplo anterior, do vídeo não, mas no exemplo da linha, a gente fez o exemplo da linha, né, uma linha finita, e depois a gente expandiu essa linha para ser uma linha infinita, né, que a linha infinita lá a gente consegue também chegar na solução por lei de Gauss, muito mais simples. Então, a gente faz isso porque a gente depois vai fazer e chegar nesse mesmo resultado de um jeito muito mais simples, tá? Então, com isso que eu encerro o exemplo 4. Então, a gente já calculou o campo elétrico gerado por uma linha finita, infinita, campo elétrico gerado por um anel, viu como se calcula a frequência de oscilação se você colocasse um elétron ali ao longo daquele eixo que corta o centro da circunferência, uma distância muito pequena, vai ser uma força restauradora, a gente discutiu sobre isso, e a frequência com que esse elétron oscilaria lá dentro, tá? E agora a gente calculou o campo elétrico gerado por um plano, né, uma superfície, tá ok? Então aqui eu encerro essa análise. Para os próximos exemplos, né, a gente vai falar sobre dipolo elétrico. Então primeiro vou ter uma aula explicando o que é o dipolo elétrico, depois a gente vai fazer exercícios de como calcular o dipolo elétrico e o comportamento desse dipolo elétrico dentro do campo elétrico, né? Como é que ele funciona, qual é a relevância dele, beleza? E aí a gente encerraria o capítulo de campo elétrico partindo para lei de Gauss, o próximo capítulo, beleza? Mas isso vai ficar pós recesso, entendeu? A gente no retorno a gente vai retornar falando sobre dipolo elétrico, ok? Então eu espero que você tenha entendido, né? Qualquer outra dúvida vocês me procuram e eu passo para vocês. Eu vou deixar também lá no Classroom essas anotações aqui, um PDF com as anotações, beleza? Valeu, galera, no mais aí, bom Natal para vocês, boas festas, tá? Boa virada de ano, descansem, ano que vem a gente retorna. Até mais, um abraço.